Quem como Deus? Ninguém. Um brado que se tornou um nome, o nome daquele príncipe da milícia celeste, ou o príncipe dos príncipes, Arcanjo São Miguel. Ele que resolveu se manifestar no século V, aqui onde nós estamos hoje, no Monte Sant'Angelo, comumente conhecido como o Monte Gargano. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a aparição, os fatos que envolveram essa história de São Miguel Arcanjo nesse local, no Monte Gargano, a sua consagração, nesse nosso outro episódio da série Caminhos da Fé. O Monte Sant'Angelo fica na Itália, localizado na província de Foggia, muito perto de San Giovanni Rotondo, onde você poderá visitar Padre Pio. E caso você esteja planejando uma peregrinação, a hospedagem em San Giovanni Rotondo é uma ótima opção, já que o trajeto até o monte é de aproximadamente 30 minutos, e apesar de algumas curvas é bem fácil chegar ao estacionamento que está na descrição do vídeo. Paramos ali numa região bem central e tem uma placa já indicando o caminho que a gente tem que seguir para a direita, para a parte do centro histórico. Então a gente passa por aquelas lojinhas, caminha um pouquinho e já se depara com, um pouquinho depois, com essa vista maravilhosa. O ano era 490, o momento em que o cristianismo ainda começava a se espalhar pelo mundo todo. E justamente onde nós estamos agora é que essa história realmente começou. Nós estamos aqui onde é conhecido como Monte Sant'Angelo, a cidade de Monte Sant'Angelo, num local chamado o Monte Gargano. E é conhecido como Monte Gargano justamente por conta de um homem que se chamava Gargano e à procura de um touro que havia fugido do seu rebanho, ele sai à sua procura e encontra esse touro na entrada de uma caverna. Só que, como era um local de difícil acesso, Gargano resolve atirar uma flecha para fazer com que o seu touro retorne ao seu rebanho. Só que no momento em que ele faz o disparo, misteriosamente, essa flecha faz uma volta indo em sua direção. O que as pessoas que também presenciaram esse fato ficaram totalmente com medo, com receio daquilo que realmente se passava. Nesse momento, Gargano teve uma ideia. Resolve comunicar o bispo local de Ciponto, informando o que havia passado, o que as pessoas haviam testemunhado. E como era um fato muito incomum, o bispo resolve propor o seguinte: 3 dias de jejum e oração para que se entenda o que efetivamente havia acontecido. E justamente no 3º dia, o bispo recebe uma mensagem celeste, daquele que é conhecido como o Príncipe dos Príncipes, o Arcanjo São Miguel. E em seu sonho, São Miguel diz o seguinte: bem fizeste em procurar descobrir o mistério de Deus, escondido aos homens, razão pela qual os golpeei com minha lança. Sabei, porém, que esta é a minha expressa vontade. Eu sou Miguel Arcanjo e estou sempre na presença de Deus. Venho habitar este lugar, guardá-lo e provar por meio de um sinal que serei seu vigia e custódio. E após a mensagem celeste de São Miguel Arcanjo, o bispo entende que esse local deveria ser utilizado como culto a Deus, culto cristão. E é importante essa mensagem principalmente porque nesse período de 490 existia o mitraísmo, o culto ao deus Mitra, que era obviamente oferecido a ele touros. Essa forma como São Miguel Arcanjo se comunica num primeiro momento é muito significativa, porque um touro foi encontrado num local sagrado e a gente tem ali uma mensagem de São Miguel Arcanjo dizendo: aqui não mais, esse solo é santo. Então, são mensagens muito fortes, mas essa é apenas a primeira aparição de São Miguel Arcanjo nesse local. E sejam bem-vindos aqui ao Santuário de São Miguel Arcanjo.
agora nós estamos na frente da caverna, na frente do santuário de São Miguel Arcanjo. E uma história muito interessante é que São Francisco de Assis peregrinou até aqui e ele não entrou nesse santuário, parando exatamente aqui na porta. Ele se ajoelhou, disse que não era digno e propriamente fez a oração, mas não entrou no santuário. Agora a gente continua a nossa peregrinação por aqui, mostrando um pouco mais lá de dentro e também de outros pontos. A primeira aparição de São Miguel Arcanjo foi muito relevante e muito significativa para a população aqui do Monte Sant'Angelo e algumas populações vizinhas que começaram a peregrinar até a gruta. Essa informação da aparição de São Miguel começou a se dissipar pela Europa e também pelo Mediterrâneo, chegando até um local em especial, Constantinopla. Agora, a segunda aparição de São Miguel Arcanjo, ela foi necessária num contexto militar e que a resposta começa a partir dali. 2 anos após a primeira aparição de São Miguel Arcanjo a São Lourenço, foi necessário mais um momento de intervenção do príncipe da milícia celeste. Como a gente já falou, a notícia se espalhou por Constantinopla e fez com que houvesse, nesse ano de 492, a invasão dos bárbaros nessa região da Puglia, fazendo com que fosse um ataque muito complicado de defesa e de uma forma que a própria população da cidade não esperava. Nesse sentido, foi necessário que São Lourenço fosse até a gruta, pedisse a intercessão de São Miguel para que eles conseguissem vencer essa batalha tão difícil e tão exigente naquele momento. A resposta do arcanjo foi para pedir-lhes 3 dias de armistício, ou seja, 3 dias de trégua para que eles posteriormente pudessem voltar ao combate. E São Miguel Arcanjo aparece uma outra vez mais a São Lourenço, dizendo para que eles não atacassem antes da 4ª hora do dia 29 de setembro de 492, porque depois daquele momento a vitória lhes seria concedida por vontade de Deus. E contam as crônicas o seguinte relato: iniciada a batalha, uma espessa nuvem cobriu o Gargano. A terra começou a tremer, o mar agitou-se, rugindo com furor, e desabou uma terrível tempestade, cujos raios atingiam os bárbaros e poupavam os cipontinos. Aterrorizado, o exército inimigo logo se pôs em fuga. Em agradecimento, a população volta à gruta, agradece a intervenção, a intercessão de São Miguel nessa batalha, naquela que ficou conhecida a segunda aparição e intervenção e intercessão de São Miguel Arcanjo a esse povo. Essa foi a segunda e seria a penúltima aparição de São Miguel a São Lourenço para concluir até efetivamente a consagração daqui do Monte Gargano da Basílica como a Basílica de São Miguel Arcanjo. E a terceira aparição de São Miguel, que justamente foi o ponto ápice de consagração aqui no Monte Sant'Angelo,
foi justamente 3 anos após a primeira aparição de São Miguel. Justamente o bispo Lourenço, aqui no dia 8 de maio de 493, ele buscava ali um discernimento, depois de tantos outros fatos e tantos outros milagres, pela providência do arcanjo São Miguel, fazer com que esse local ele fosse efetivamente consagrado e que missas fossem celebradas com recorrência, em honra a Deus, em honra ao que Deus tinha feito todos esses anos que passaram. Mas não era efetivamente só fazer a consagração desse local e já era suficiente. Era necessário também falar e pedir autorização do Papa para que as missas nesse local fossem celebradas, que os sacramentos pudessem ser efetivamente concedidos, e isso fez com que São Lourenço fosse em direção ao Papa. E apesar da recepção do Papa Gelásio a São Lourenço, não foi assim uma ideia resolvida logo no primeiro momento. O que o Papa fez foi esperar com que a vontade divina fosse revelada, e a São Lourenço foi proposto ali uma possibilidade de um jejum, oração, junto a outras pessoas, a outros bispos, outros religiosos, para que efetivamente fosse possível entender a vontade de Deus. Inclusive, nas palavras do Papa, se competisse a nós determinar o dia da dedicação da igreja escolhida por São Miguel, diríamos que se fizesse no dia da vitória contra os bárbaros, mas, cabendo ao Santo Príncipe defini-lo, esperamos o seu oráculo. E assim, no dia 26 de setembro de 493, se iniciavam os 3 dias de jejum e oração. E ao final desse tríduo solene, São Lourenço teve, por fim, a terceira visita de São Miguel, que efetivamente lhe diz: não compete a vós dedicar esta basílica que eu erigi, mas a mim que coloquei seus fundamentos. À medida que suas preces cresçam, os pecados dos homens que a visitem diminuirão, pois no seio desta casa tão especial as más ações desaparecem. Entrai nela, orai assiduamente no seu interior, assistidos por mim, seu patrono, e, quando celebradas as missas, que o povo comungue conforme o costume. Eu mesmo me encarregarei de santificar esse lugar. E assim se conclui a história da consagração dessa basílica em honra a São Miguel Arcanjo, que efetivamente é a única basílica que não foi consagrada por um sacerdote, mas sim pelo próprio príncipe da milícia celeste. É importante destacar que esse local é um local de intensa oração e intensa entrega. Como a gente já comentou, São Francisco de Assis chegou neste local, rezou e se disse indigno de entrar nessa gruta de São Miguel Arcanjo. Espero que vocês venham nesse local com o espírito de oração e com muita intenção de entregar suas orações a Deus, pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo. Nós, do Vida Além do Escritório, deixamos com você o convite para que a gente reze junto à oração de São Miguel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse foi o Caminhos de Fé, e nós nos encontramos em outro local, onde o céu toca a terra. Até o próximo vídeo.